quadro Gestão e Educação de hoje vai falar sobre mercado de trabalho. Qual o cenário atual e suas dificuldades? O professor Flávio Guimarães vai nos trazer dicas para contornar esses problemas. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Bom, hoje vamos estar trabalhando então um pouquinho com essa atualidade de mercado que a gente está vendo aí, que não está tão fácil, mas que mesmo com toda a dificuldade que se tem, a gente pode estar trabalhando essa, digamos assim, crise de uma forma extremamente estratégica. Não é muito fácil assim, tá? Mas a gente pode estar começando, como está realmente o mercado. O mercado ele tá realmente um pouco fechado pela necessidade de se buscar uma melhoria econômica, política, essa coisa toda. E há um porém, esse mercado ele trabalha a essa realidade e tenta buscar, né, eu diria para vocês assim, tenta buscar o mercado nesse instante de uma forma que ele consiga caracterizar essa necessidade atual. E aí a gente tem visto aí, tanto na mídia também, falando que existe vagas e de repente muita gente sem estar trabalhando e mesmo assim a gente não consegue preencher as vagas, né? Isso é uma realidade. O mercado ele ficou um pouco mais exigente pela necessidade aí, de repente de pessoas um pouco mais qualificadas, né? E hoje, infelizmente, algumas empresas não têm tempo de estar esperando ser treinado ou treinar alguém para poder estar desenvolvendo um trabalho internamente, até pela crise. Então a gente precisa ser mais rápido. A grande verdade é que nós precisamos fazer um pouco mais hoje, né, do que antes a gente fazia. E aí, qual é a maior dificuldade que a gente tem? É de a gente tentar se adaptar a essa nova realidade, porque a grande verdade é que a gente ainda continua achando que a empresa só tem que pagar nosso salário, a gente tem que fazer o mínimo necessário e de repente no final do mês receber, ou no início do mês, dependendo da forma de pagamento, eu receber o que foi acertado ali num contrato de trabalho. Mas hoje a gente tem uma outra realidade. E essa realidade acaba sendo muito legal para a gente, porque a gente aprende muito com isso, né? Hoje a gente tem que dar um pouco mais, não é só aquilo que eu me comprometi lá que vai fazer uma diferença, porque a gente tem que lembrar que eu que estou trabalhando, o pessoal que está aí fora, eles vão ter uma busca mais difícil, logo eles podem estar se limitando ou trabalhando de uma forma diferente, se disponibilizando para o mercado de uma forma um pouco até mais barata que a nossa e muitas vezes até fazendo melhor que a gente se ele tiver oportunidade. Então a gente tem, nós que estamos com nossos empregos, a gente que na verdade tem que se preocupar um pouco sim, tem que se dar um pouco mais, se doar um pouco mais e, em contrapartida, de repente, também receber aí, de repente, alguns méritos devido a estar se doando mais, né? Mas se a culpa não é minha, por que preciso me preocupar? Pois é, acaba sendo nossa culpa. É porque a gente tem uma tendência de querer culpar sempre os outros, gente. Então, se a tua empresa, se a minha empresa, se a nossa empresa, a empresa que você trabalhou, que não está trabalhando mais agora, aquela empresa que de repente você já trabalhou e você vê que ela não está mais funcionando do jeito que deveria. Isso tudo, na verdade, a gente tem uma parcela de culpa, né? Nós não somos os grandes culpados, mas nós temos a parcela de culpa. A gente tem que se envolver com esse processo, né? Problemas são feitos e criados e eles depois têm que ser resolvidos. E independente de quem criou, às vezes ele cai na nossa mão e a gente tem que resolver, né? Então, olha só, quando a gente diz assim, por que a culpa é dos outros e eu tenho que resolver? Eu tenho que pensar desse jeito. Vivemos de ondas, né? Hoje, de repente, foi o outro cara que fez o problema, quem está resolvendo sou eu, né? Mas amanhã pode ser eu que crie que o outro tem que resolver. Então, a grande verdade é que nós vivemos de onda. E aí é interessante a gente conversar rapidamente sobre essas ondas da seguinte forma, gente. Não é pessimismo isso não, tá? Que eu vou falar. É estratégia. Quando eu estiver numa onda boa, que o pessoal chama de, vulgarmente aí, vaca gorda, eu estou ganhando bem, eu estou muito bem, eu não tenho risco de ser demitido, eu tenho que guardar. Porque, consequentemente, como nós vivemos de onda, vai vir aí uma onda um pouco melhor do que essa, mas daqui a pouco pode vir um pouco pior do que essa. E, consequentemente, eu tenho que ter guardado, porque na onda ruim, eu uso aquilo que eu guardei na onda boa. Mas a gente não foi treinado para isso. E aí, como a gente vive de onda, a sequência disso é que quase sempre eu gasto quando eu estou ganhando bem, e quando eu
começo a passar por algum momento de crise, eu não tenho nada guardado. E aí eu começo a ter problemas mais graves ainda, né? Porque quando volta a onda, que são essas marés que a gente fala, né, ela volta a onda boa, eu não tenho nada capitalizado e estou devendo muito. Então, quase sempre a onda boa que veio para mim, pode ser que eu consiga pagar aquilo que eu fiquei devendo na onda ruim. Então, nós vivemos de onda, a grande verdade é essa. O mercado vive de onda, tem hora que ele está bem, tem hora que ele está mal, e a gente tem que ter uma linha de equilíbrio. Então, a gente tem que medir essa onda e cortar essa onda e saber que tem momentos que ela vai estar ruim, embaixo, e vai ter momentos que ela vai estar boa, em cima. E eu controlo isso de uma forma mais adequada. Na hora que está ruim, eu tenho que trabalhar um pouco mais. Na hora que está boa, eu posso recuar, né? Então, como faço para administrar bem essas ondas? Acabei de falar, né? Na hora que eu estou numa onda boa, eu tenho que aproveitar e desenvolver isso e segurar e guardar. E na hora que eu estiver numa onda ruim, eu tenho que usar isso que eu guardei e eu tenho que me desdobrar um pouco mais. É esse momento que a gente está. Eu preciso trabalhar um pouco mais para receber mesmo tanto, tá? Porque nem sempre eu vou trabalhar um pouco mais e vou ganhar mais, né? Então, é natural isso, gente. Como faço para me destacar no mercado? Eu tenho que olhar para o mercado e ver que ele é um mercado de oportunidades. Muita gente está reclamando desse momento, né? Mas olhem, todos vocês que estão nos assistindo, gente. E quem não está nos assistindo, você que está assistindo, diga para ele, quando você ouvir ele reclamar ou algo parecido, diga para ele assim, nós precisamos transformar essas ameaças em oportunidades. E pode ser feito isso sim, tá? Mudar de profissão pode ser um caminho? Pode, mas agora não é o melhor momento não, tá? Por quê? Porque neste momento é a hora de tu usar todo o teu know-how, que a gente diz, ou conhecimento, para poder estar suprindo a necessidade desse momento de crise. Então, se você tem muito a dar, doe isso tudo para poder estar buscando crescimento profissional, essa coisa toda. Porque se você começar agora uma nova profissão, você pode correr um risco muito grande por esse momento de crise ser um momento não tão oportuno assim. Tá? E aí, então, o que eu faço? Se eu não mudo de profissão, se eu não faço isso, é foco, gente. Eu preciso ter foco naquilo que eu faço. Então, o foco aqui, eu vou só iniciar para vocês. Sabe o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu estiver lá fazendo alguma coisa, eu tenho que estar lá 100%, ou tentar estar lá 100%. Isso é foco. Mas foco, nós iremos conversar com vocês no próximo encontro, e esse encontro será na próxima quinta-feira. E quero agradecer vocês e desejar para vocês também uma sexta-feira extremamente abençoada. Um abraço e fiquem com Deus. Obrigada, professor. Até a próxima semana. Para você de casa, veja instantes aqui no Jornal da Amazônia. Missa dos Santos Óleos reúne milhares de fiéis na Catedral Metropolitana de Manaus. Não saia daí, nós voltamos já.